Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo de número 10. Eu quero ler alguns versículos, a partir do versículo de número 7. Hoje é uma noite maravilhosa, né? Onde nós temos a oportunidade de cear com o nosso Deus, né? De estar tomando a Santa Ceia. E acredite, querido, não é Deus que ganha com isso, não, somos nós, amém? Somos nós. A gente acha que está fazendo favor para Deus se a gente vir na ceia, né? Tá não, irmãos, a gente está fazendo favor é para nós mesmos, tá bom? Quem achou Êxodo capítulo de número 10, verso 7, diga amém, Jesus. Opa, deixa eu ver se está no telão. Por isso que você achou. Estou brincando, irmão. Vamos lá, vamos ler a palavra. Diz assim: e os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dará de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse-lhe: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, homens, e servi ao Senhor. Por isso é que o pediste. E os lançaram da face de Faraó. Feche seus olhos mais uma vez. Em nome de Jesus, nós queremos ser gratos ao nosso Deus pela oportunidade, né, de poder estar aqui e compartilhar da palavra do Senhor. Mas olha, só existe uma boa palavra quando existe um bom coração que está receptivo para ela, tá? Você pode entrar num ambiente como esse e pode voltar para casa do mesmo jeito que você veio, mas você pode também entrar num ambiente como esse e você pode voltar para casa com a vida totalmente transformada, amém? Então só depende de você abrir o seu coração e permitir com que o Senhor faça mudança, amém? Em nome de Jesus. Pastor, eu estou tentando abrir o meu coração e não estou conseguindo. O que eu faço? Ore, ore, ore. Mas eu não consegui. Ore de novo, amém? Ore de novo. Ore quantas vezes for necessário, querido, mas ore em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder estar compartilhando com os meus irmãos a palavra do Senhor. Já foi orado, Deus, para que o Senhor use a nossa vida, e eu oro mais uma vez para que os nossos corações, ó Deus, estejam receptivos à sua palavra, que a gente saia daqui hoje, meu Deus, com a nossa vida completamente transformada pelo Espírito Santo. Que não seja apenas mais um culto, Deus, que não seja apenas mais uma santa ceia, mas que a gente possa de fato, ó Deus, entender o que o Senhor tem falado conosco. Eu quero muito, mas muito agradecer o Senhor por essa oportunidade e pedir ao Espírito Santo, Pai, que esteja usando a nossa vida. Usa mesmo, Senhor, com autoridade, com poder, com graça.
Usa a vida do meu irmão que está aqui hoje, ó Deus, para que esse irmão também seja um canal de bênção na vida de outros, ó Deus, que estão aqui e de outros que estão nesse mundo afora. Que o nome de Cristo seja para todos sempre glorificado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus, querido. Assente-se aí no seu lugar, em nome de Jesus. Preste bastante atenção na palavra, né? Sempre quando eu vou usar aqui o altar para ministrar a palavra, eu sempre peço isso para você, né? Mas é para que você não perca nada, querido, tá? Em nome de Jesus. A gente sente falta, né, de alguns irmãos e lamentavelmente esses irmãos estão perdendo muito, né? De deixar de vir na Santa Ceia, para estar na mesa com o Senhor, não é verdade? Então, se esforça, você que está aqui na igreja, né? Você que está em casa também, se esforça, querido, para você vir tomar a Santa Ceia do Senhor, e não apenas a ceia, né? Mas para você estar envolvido. A igreja tem se movimentado, né? Eu sei que às vezes não dá para a gente participar de tudo, mas eu acredito que se a gente fizer um esforçozinho, a gente consegue participar de bastante coisa, né? Na vida da igreja, e principalmente da Santa Ceia do Senhor, né? Que para mim, a Santa Ceia do Senhor é algo extremamente especial, porque ela é do Senhor, amém? E nós somos convidados, meus irmãos, olha só, nós somos convidados a participar da mesa do Senhor. Então, por isso eu estou falando sobre isso, né? Antes de falar da palavra, para que você, querido, entenda isso. Não falte de Santa Ceia, amém? Em nome de Jesus, procure sempre se esforçar para estar aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os desafios da independência, né? Hoje, para quem não sabe, o Brasil comemora o dia da independência, independência do Brasil, que ocorreu aproximadamente nos anos de 1822 a 1825, né? Quando Dom Pedro I deu o grito, né, da liberdade, independência ou morte, né? É uma fala que todo mundo já conhece, mas hoje celebra-se então o dia da independência do Brasil, né? O Brasil era totalmente dominado por Portugal, e a partir dessa data então, o Brasil se tornou então uma nação independente, e tem sido, né, até os dias atuais. E nós precisamos orar muito, meus irmãos, orar muito pela nossa nação, porque a nossa nação, ela se tornou independente de Portugal, né? Independente de muitos outros países também. E é até triste falar isso, irmãos, mas parece que a nossa nação, ela se tornou também independente de Deus. E isso é muito sério, né? E nós precisamos tratar isso como igreja do Senhor. A gente precisa tratar isso com muita seriedade, porque senão a gente se torna também uma igreja independente do Senhor, e a gente vai começar a fazer muitas coisas, né, para servir de atrativos. Não que não seja válido, mas às vezes a gente faz muitas coisas para servir de atrativos para pessoas, e às vezes aquilo que nós estamos fazendo não está atraindo a presença de Deus. Então nós precisamos muito olhar para dentro de nós mesmos, né? E tomar cuidado com isso, tá bom? Tomar muito cuidado com isso, porque lamentavelmente parece que o Brasil, né? Eu falo da nossa nação porque é onde a gente está, né? Onde a gente vive. O Brasil, por mais que já foi profetizado que o Brasil é um celeiro de missões, né? E eu acredito nisso. O Brasil é um exportador, né? de missionários para o mundo afora.
acredito nisso. Homens, né, profetas já profetizaram isso, eu acredito nisso, mas parece que o Brasil, ele anda saindo do eixo, né, daquilo que Deus tem para ele, né, e às vezes nós também como igreja, às vezes a gente, infelizmente, começa a sair do eixo, né, daquilo que Deus tem para a nossa vida, irmãos. E eu, honestamente, eu não quero que você que está aqui, você viva uma vida apenas de um bom religioso. Jamais eu quero isso para a vida da igreja. Nunca preguei a respeito disso, né? De que nós devemos ser um bom religioso. Não quero que você seja um bom religioso. O que eu quero, o que eu desejo e oro é que você seja um servo de Deus, que pratique a palavra de Deus, que faça a vontade de Deus, aconteça o que acontecer, doa onde doer, que você, querido, esteja disponível para servir o seu Deus com muita intensidade, tá? E você seja independente da religião, tá bom? Seja sim, independente da religião, se esforce para isso, mas olha, isso vai gerar muitos desafios nas nossas vidas, né? E é sobre isso que eu quero falar, que existem os desafios da independência, assim como houve na época de Dom Pedro I, né? Quando ele estava nessa luta para libertar o Brasil, houve um grande desafio, e nessa brincadeira desse desafio, mais de 3.000 pessoas foram mortas, né, por causa dessa guerra que houve. Mas enfim, o Brasil se tornou a nação independente, e hoje nós batemos no peito e nós dizemos: nós somos livres, né? O Brasil é livre, livre para expressar, livre para falar o que quer, para ouvir o que não quer também. Enfim, né, nós acreditamos que somos livres, né? Embora parece que não somos coisa nenhuma, mas isso é conversa para outra hora, deixa isso para outro dia. Eu quero falar sobre os desafios da independência, usando esse texto que a gente acabou de ler, né? Eu quero até inclusive lembrar você que um dia foi menor de idade, talvez tenha alguns aqui que ainda são menor de idade, né? E eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui, quando eram menor de idade, ali na sua adolescência ou no seu tempo de criança, acredito que você desafiou seus pais, dizendo assim: o dia que eu fizer 18 anos, eu vou ser independente. Será que foi só eu que falei isso? Acho que a maioria aqui falou isso, né? Ah, você vai ver o dia que eu fizer meus 18 anos, eu vou ser independente. Os 18 chegou, e eu pergunto para você: como é que está a sua independência? Tá bom ou está cheio de boleto? Com toda certeza deve estar cheio de boleto para pagar, né? É conta de água, é conta de luz, é conta de mercado, é gás, é mais não sei o que, né? É um monte de coisa que a gente arruma para pagar, de forma às vezes desnecessária. Por quê, querido? Porque a independência na vida de um ser humano, ela tem os seus desafios. E quando nós estamos na inocência, né, de criança, ou na inocência da adolescência, se é que eu posso dizer que o adolescente hoje, ele tem inocência, né? Mas tudo bem, vamos usar essa expressão. Quando estamos na inocência, nós olhamos para a independência como algo que vai trazer apenas benefício para a nossa vida, que nós vamos ter liberdade, que nós não teremos que prestar conta para ninguém, que nós somos dono do nosso próprio nariz e não tem que dar satisfação para absolutamente ninguém. E é isso aí, né? Quando nós estamos na inocência, a gente acha que a independência é assim, mas quando a gente chega na realidade do que é uma vida independente,
a gente começa a entender que essa independência não era aquilo que a gente pensava. A gente entende que agora nós estamos numa realidade, e essa realidade, ela é cheia de desafio. E isso não é coisa de agora não, irmãos. Isso é coisa de que aconteceu desde o início de tudo, né? E eu peguei aqui um trecho da palavra, onde nós lemos aqui falando a respeito da guerra de Moisés, né, contra o Egito e Faraó, para libertar o povo de Deus. Era uma promessa que Deus havia feito, que iria libertar o seu povo. Porém, essa promessa não era assim, simplesmente Moisés ia lá e falava com Faraó e ficava tudo certo, e deixa o povo ir, e está tudo de boa, e vai embora esse povo, e eu fico aqui com o meu povo do Egito, e está tudo certo. Não é assim, irmãos, né? Essa independência do povo de Deus lá do Egito, isso custou muito caro, foi cheio de desafios, né? E eu quero falar sobre alguns desses desafios nessa noite, porque talvez você esteja vivendo da mesma forma, tá? Não que você está no Egito, ou que você ainda está lá, né, preso no Egito, mas os desafios continuam, meus irmãos. E a gente precisa entender que esses desafios, eles vêm para moldar nossa vida, para fazer a gente crescer. Os desafios fazem a gente, muitas vezes, pegar um impulso, né, e dar um salto maior na presença do Senhor. E nós precisamos aprender a lidar com esses desafios, né? Mas eles estão aí, eles existem, tá bom? E eu quero falar sobre esses desafios, que você pode levar isso para o lado familiar, para o lado financeiro, você pode levar isso para a sua vida pessoal, para o seu relacionamento, e principalmente para a sua vida espiritual, que é o mais importante de tudo que nós falamos até agora. É a sua vida espiritual. Não tem nada mais importante do que isso, porque afinal de contas, um dia eu não estarei mais aqui. Um dia muitos de vocês não estarão mais aqui. Estaremos com o nosso Senhor. E para estarmos com o nosso Senhor, a nossa vida espiritual precisa também estar pronta para encontrar com o Senhor. Amém, minha gente? Então, e isso é um grande desafio. É um desafio para mim, é um desafio para vocês, tá? E a gente precisa ficar atento a isso. Então, se tratando de desafio, irmãos, eu quero usar essa palavra aqui para falar a respeito do primeiro desafio. O primeiro desafio é você ficar atento às propostas. É o que a gente mais recebe, não é verdade? É proposta. Às vezes você está numa empresa que vai fazer você crescer, que vai te dar oportunidade. Às vezes de repente vem uma proposta e você fala assim: o quê? Vou sair dessa empresa aqui e vou para outra, e às vezes lá na outra você começa tudo do zero. Às vezes futuramente você pode até crescer lá dentro, mas por causa de uma proposta que você aceitou, às vezes você voltou lá na estaca zero para começar tudo de novo, sendo que você poderia já estar longe. Você entende? Então, estou falando isso como empresa para você entender um pouquinho, porque às vezes isso se encaixa também na família, né? Encaixa muito bem na família. Quantas vezes você recebe proposta para você trocar de família? Pastor, mas não tem jeito. Não tem mesmo, mas tem muita gente que faz essa maluquice, né? Troca de família achando que o outro ou a outra vai o fazer mais feliz. E tudo isso, irmãos, não passa de uma coisa fantasiosa na cabeça do ser humano. E propostas e mais propostas que o nosso inimigo vive fazendo para todos nós, para a gente poder chutar o pau da barraca, como diz o bom mineiro, né? Você chuta o pau da barraca e troca de família, troca de marido, troca de mulher, e você vai viver feliz. Não vai, irmão.
Não vai. O segredo é você entender que se está ruim com esse, imagina com o outro, vai estar pior. Sabe por quê? Porque com o outro, no dia que acontecer qualquer tipo de BO, ele vai jogar na sua cara, ou ela vai jogar na sua cara e dizer assim: por isso que o outro te largou. Você entende isso? Então fique atento às propostas, querido, que você recebe. Sabe? Você pode levar isso para qualquer área da sua vida. Rejeitar propostas, preste atenção nisso. Rejeitar propostas é sempre um grande desafio. Quando recebemos proposta, a primeira coisa que vem ao nosso coração é o que? Nossa, né? Que proposta maravilhosa! Agora sim, minha vida vai fluir, minhas finanças vai crescer, vai desenvolver e vai ficar tudo bom na minha vida. Então, cuidado com isso, querido, porque às vezes você aceita propostas e lá na frente você se lasca. Não é verdade? Lá na frente você se dá mal. Então, o grande desafio aqui agora, irmãos, é a gente aprender a rejeitar as propostas. Jesus rejeitou proposta? Rejeitou, né? Rejeitou. Você não é o filho de Deus? Pula daqui abaixo, os anjos vão te sustentar, né? Espera aí, eu sou filho de Deus, mas não sou trouxa, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, eu vou pular? Eu não vou pular, eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Ah, você não é o filho de Deus, então transforma a pedra em pão. Eu até tenho poder para fazer isso, mas eu não vou fazer. Sabe por quê, Satanás? Porque eu não te obedeço, eu obedeço ao meu Deus. Somente o Senhor meu Deus eu devo obedecer, e só a Ele eu devo servir. Você já pensou se Jesus cai na tentação de aceitar essa proposta do inimigo? Para provar para o inimigo que ele era realmente o Filho de Deus? Então não faz sentido, irmãos, a gente abraçar qualquer tipo de proposta que a gente recebe. Fique atento a essas propostas. E aqui aconteceu exatamente isso. Quando o Faraó chama Moisés e Arão, e Faraó diz assim: olha, vocês podem ir para servir o Senhor seu Deus do jeito que vocês querem servir, porém, vai só os homens. Vai os homens, o resto fica aqui. As mulheres, os meninos, os animais de vocês, fica tudo aqui. Os homens vai, e está tudo certo. Não era isso que vocês queriam? E servir o Senhor seu Deus? Moisés, sendo um homem de Deus, meus irmãos, e atento a esse tipo de proposta, ele rejeitou. Ele disse assim: olha, devemos ir nós, os homens, as nossas mulheres, as nossas crianças, os nossos velhos, os nossos meninos, as nossas meninas, o nosso rebanho, o nosso gado, vai tudo com a gente, não vai ficar nada para trás. É isso que a gente leu nesse texto, sabe? E às vezes, querido, a gente cai nessa armadilha de aceitar essas propostas, né? Que aparentemente são boas, mas de repente, querido, isso é laço do inimigo para a sua vida. E se eu posso te dar um conselho nessa noite, o conselho é esse: fique atento, porque tem proposta que Satanás usa pessoas para fazer para você, para destruir a sua vida, para acabar com você. Você entende? Então cuide-se. É um desafio, mas aprenda a rejeitar, em nome do Senhor Jesus. Uma segunda coisa aqui que eu gostaria de tratar com vocês, queridos, é um outro desafio também. É o seguinte: não interfira, preste atenção nisso, que isso falou comigo, eu acredito que vai falar com você também. Não interfira naquilo que Deus está tratando. O que Deus está tratando é Ele. Você entende? É Ele que faz. Não interfira.
Ah, pastor, mas é um familiar meu, e como é que eu faço? E não interfira. Se Deus está tratando, deixa Deus tratar, porque Deus sabe o que está fazendo. Amém, irmãos? Isso foi um grande desafio aqui, na minha opinião, para a vida de Moisés, porque Moisés, ele podia simplesmente olhar com o coração bondoso que ele tinha e dizer assim: meu Deus, mas vai destruir todo o Egito, né? Tadinho de Faraó, o que vai acontecer com Faraó e com o seu reino, né? Coitado de Faraó. Ô Senhor, não faça isso com ele não. Irmão, deixa Deus tratar. Se Deus precisa tratar, deixa Deus tratar, não interfira. Foi o que Moisés entendeu aqui, pelo menos eu meditei dessa forma, né? E acredito que serve para muitos de nós. Não interfira, principalmente se é um familiar seu. Se Deus está tratando, deixa Deus tratar, porque eu tenho certeza, Deus sabe o que está fazendo e Ele vai fazer bem feito. Apesar que a gente olha com o coração de pai, de mãe, né? De marido, de esposa, a gente olha com esse tipo de coração e a gente fala assim: ai meu Deus do céu, né? Não faça isso. Tenha piedade, Senhor, né? Não faça isso com meu filho, não faça isso com a minha filha. Irmão, se é tratamento de Deus, não interfira. Amém? Não interfira. E ponto final. E eu já vou para uma terceira coisa que eu achei importante aqui, irmãos, que eu gostaria que você entendesse também, que é um grande desafio, na minha opinião, é um grande desafio. É o posicionamento de Moisés. Moisés se posiciona, e eu vou resumir o que eu já falei. Ele se posiciona e diz: vai tudo que nós temos, não vai ficar nada para trás. Nada disso, de só os homens e fazer o sacrifício para Deus, nada disso. Vai todo mundo, até os velhos, todo mundo, todo o rebanho, todas as crias, vai tudo. O nome disso, irmãos, é posicionamento. Amém? Diga comigo assim: posicionamento gera independência. Você entendeu isso ou não? O posicionamento na vida de um pai, na vida de uma mãe, gera independência. Assim como seu filho, ou pai que me ouve aqui nessa noite, assim como seu filho, às vezes ele já disse isso para você, né? Quando eu for independente, tu vai ver. Você também tem autoridade de dizer para o seu filho: olha, você ainda não tem a sua independência, você está debaixo do meu teto, e aqui quem governa abaixo de Deus sou eu. Você entendeu isso ou não? É, irmãos, infelizmente, meus irmãos, nós vivemos numa geração, às vezes, de pais, né? Quando eu falo pais, eu não estou só falando de homens, estou falando, né, casal. Vivemos uma geração, irmãos, que infelizmente, tudo que os filhos querem, às vezes os pais cedem, irmãos. Às vezes os pais dão. Felipe já falou aqui diversas vezes, né? Eu, como pai dele, eu enrolei ele 5 anos, meus irmãos, para dar o primeiro videogame. Ele nunca esquece disso. Tem que fazer cura interior nele, irmãos. Vocês vão ter que me ajudar muito em oração para libertar o coração dele disso, né? 5 anos. Por quê, pastor? Você não tinha condição? Tinha, irmãos. Não vou mentir para vocês, não. Tinha sim. Porque parcela, né, até em 24 vezes, tinha condição sim, se quisesse tinha, mas o meu posicionamento era: eu preciso ensinar esse menino a valorizar as coisas, eu não posso dar tudo que ele me pede. Então, 5 anos, ganhou, foi 5 anos, que ele não gastou
nem um mês para falar assim, não era isso que eu queria. Você entende? Modo de falar. Então, irmãos, hoje o que acontece com muitos de nós? O filho pede, o pai dá. O filho fica insatisfeito e diz: esse aqui está ruim. O pai vai lá, se esforça e troca. Entende? Sendo assim, querido, se você não tiver um posicionamento em Deus para ensinar o seu filho a valorizar a vida, a valorizar as coisas, esse filho seu, ele vai sempre estar te sugando. Sempre. Você, filho que está aqui, aprenda a honrar seu pai, a honrar sua mãe, sabe, amando seu pai, amando a sua mãe, porque muitas vezes o pai e a mãe se sacrifica por causa do filho, e às vezes o filho não dá um pingo de valor nisso, irmãos. Talvez você vai sair daqui até aborrecido comigo hoje, mas não tem problema, eu preciso falar isso para você, ainda que você fique aborrecido comigo. Valorize seu pai, valorize a sua mãe. Irmãos, de verdade, quando eu vou em velório, embora eu não gosto, mas quando eu vou, uma das coisas mais horríveis que a gente pode ver no velório é isso, é as pessoas se lamentando, chorando, porque a pessoa foi. Irmãos, nós precisamos aprender a valorizar, não é verdade? Depois que foi, não adianta eu ficar chorando, não adianta. Pastor, mas faz falta? Faz, eu que o diga. Já perdi meus pais há mais de 10 anos, eu que o diga o tanto que faz falta. Mas como eu já disse aqui nesse altar e repito, eu não tenho um pingo de remorso por ter perdido os meus pais. Sabe por quê? Porque enquanto eles tinham vida, depois de eu convertido, enquanto eles tinham vida, eu procurei fazer o melhor para a vida deles. Então eu não tenho problema com isso, graças a Deus, não tenho. Minha esposa às vezes ela fala comigo: no velório de sua mãe você não chorou. Porque eu vivi muito bem com ela. No velório de seu pai você não chorou. E não chorei mesmo não, irmãos. Inclusive meu pai morreu nos meus braços, só para vocês terem noção, morreu nos meus braços, na Santa Casa. Pastor, porque você é forte? Não, irmãos, porque eu vivi bem com eles, eu plantei na vida deles, você entende? Eu me esforcei, me posicionei diante de Deus, e nas madrugadas de oração, nas vigílias de oração, eu colocava o nome do meu pai, da minha mãe, e dizia: Senhor, salva eles, eles precisam encontrar com o Senhor. Então, irmãos, eles encontrou com o Senhor, eles foram salvos no Senhor, eles tiveram a vida deles transformada em vida, você entende? Em vida. Enquanto eles estavam vivos, eles tiveram experiências e mais experiências com o Senhor, porque Deus usou a minha vida de um homem posicionado no Senhor para poder salvar os meus pais. E eu louvo a Deus por isso. Pastor, é porque você é o cara? Não, irmãos, não é, porque eu entendi o propósito de Deus, eu entendi o que é honrar pai e mãe, eu entendi o que é Bíblia Sagrada, eu entendi o que é servir a Deus. E quando a gente entende isso, irmãos, a gente se posiciona, e a gente entende que o posicionamento, ele gera essa independência, você entende? Agora, quando você se posiciona com falta de respeito, que independência você cria? Nenhuma. Eu estou me posicionando aqui, vou peitar meu pai, vou peitar minha mãe, e de fato, já contei isso aqui também, vou contar de novo. Quando eu tinha meus 16 anos, a minha vontade era de pegar meu pai e dar nele mesmo, para matar mesmo, já contei isso aqui várias vezes, essa era a minha vontade, mas eu não tinha Jesus com os meus 16 anos,
Mas com os meus 21 para 22 anos eu encontrei com Jesus. E eu tomei uma decisão na minha vida de se posicionar e dizer para Deus assim: um dia eu vou casar, e o dia que eu tiver os meus filhos, eu vou criar meus filhos totalmente diferente do que meu pai me criou. Você entende? Pastor, seu pai foi ruim? Não, ele só viveu aquilo que ele aprendeu ao longo da vida dele. Só que quando Deus me deu a oportunidade de encontrar com Jesus, o Senhor também me deu a oportunidade de me posicionar. Eu falei: eu vou criar meus filhos de forma diferente. Você entende? Então, irmãos, o posicionamento ele gera independência. Sabe, agora quando você se posiciona, igual já disse, né, de forma desrespeitosa, você jamais será uma pessoa independente. Sabe por quê? Porque na falta de um pai, na falta de uma mãe, eu tenho certeza, a sua consciência, ela vai ficar pesada para o resto da vida. Pastor, não tem jeito para isso? Tem jeito. E qual é o jeito, pastor? Para minha consciência ela deixar de ficar pesada e eu viver uma vida em paz. Confessa para Jesus Cristo. Fala: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz com eles. Tudo bem que eles não estão aqui mais, eles não podem me ouvir mais, mas me perdoa. Você entende? Você vai viver bem. O nome disso é posicionamento, irmãos. E nós precisamos nos posicionar, queridos. Lembrando que se posicionar também é sempre um grande desafio. Sabe por quê? Número 1, se posicionar requer renúncia. Seja honesto com você mesmo. Renunciar é fácil, irmão? Seja honesto. É fácil renunciar? Não é, né, gente? A gente sabe que não é fácil renunciar. Mas o posicionamento vai exigir renúncia da nossa parte. Às vezes a gente quer falar um monte de coisa, né? E a gente, para renunciar e para se posicionar, o que a gente faz? Vou ficar calado, que é melhor. Você entende? Ah, vou brigar e vou chutar e vou descer além, não sei o que. Não, peraí. Domínio próprio, cadê você, meu filho? Fruto do Espírito, onde tu estás? Eu estou aqui, me acha aqui, ó fruto do Espírito, para que eu não faça isso, para que eu não fale tanta besteira, para que eu não julgue as pessoas, para que eu não amaldiçoe ninguém, para que eu seja luz na vida de alguém, em nome de Jesus, querido. Então, o posicionamento, irmãos, ele exige a renúncia. Posicionamento também, ele exige agilidade. Você falar assim: eu me posiciono, mas você não age. Então que posicionamento que é esse? Se você não agir, entende? Tem que agir, irmão. Às vezes você diz assim: esse mês eu vou consertar minha vida com Deus, e eu vou ser um dizimista fiel, um ofertante fiel na casa de Deus, e eu vou cultuar a Deus mais, eu vou mais na igreja, eu vou servir a Deus de uma melhor forma, porque o meu Deus merece. Hoje eu me posiciono. Aí amanhã, sabe o que você faz? Você não age. Aí se você não age, você volta na estaca zero. Você entende? Posicionamento, a gente tem que agir, irmãos, porque senão não vai ser posicionamento coisa nenhuma, vai ser apenas palavras lançadas ao vento, e Deus não quer isso de nós. Você entende? Uma outra coisa que o posicionamento ele exige de nós é a constância. Eu estava pensando nisso, um moço lá, né, perguntou como é que fazia para vencer a constância. Eu tentei explicar para ele, eu acho que eu embaracei a cabeça dele tudo, né? Mas está tudo bem. Eu vou tentar explicar para você que está aqui hoje, amém? O que é constância? Amém? Constância é você sair daqui, vou dar esse exemplo, e você chegar até aqui, amém? Vocês entenderam isso? É constância. Eu preciso sair de lá e preciso chegar até aqui. Porém, irmão, para você sair daqui, a hora que você dá o primeiro passo,
às vezes já vem a luta, já vem o desafio, já vem a tristeza, já vem a opressão, já vem a depressão, já vem os julgamentos, já vem os ignorantes que não sabem de nada querendo te ensinar, e já vem aquele monte de coisa. Aí, para ser constante, passar por cima desses coisinhas que eu acabei de falar agora, o que você precisa fazer? Dá mais um passo. Deixa eu dar mais um passo aqui, porque eu quero ser constante até eu chegar lá. Aí você dá mais um passo, aí começa, parece que, né, o céu despenca em cima da sua cabeça. Satanás se levanta, macumbeiro se levanta, não sei quem se levanta. Alguém chega para você e faz uma fofoca e fala: está fazendo não sei o que para sua vida lá, por isso que você não vai para frente, e não sei o que. E começa aquela falação, e você, o que você precisa fazer, irmão? Voltar para trás? Não, você precisa dar mais um passo. Por quê? Porque você quer ser uma pessoa constante. Eu tentei explicar isso para o moço, será que ele entendeu? Acho que não, né? Eu fiz um desenho na mesa assim, ó. Constância é isso aqui, ó. Você sai daqui, você chega aqui. Só que a hora que você chegar aqui, já vai ter um BO. A hora que você chegar de cá, outro BO pior. De cá, outro mais piorzinho. Aí se você insistir bastante, você vai chegar lá. Isso é constância. Acho que agora entendeu? Você entendeu? Era isso que eu queria falar, Kedi. Tá tudo. Você entende, irmão? O posicionamento exige isso da gente, irmãos. Essa constância. Você acha que eu tenho vontade de orar todo dia? Você acha que eu tenho? Tem não, irmão. Pastor do céu, você vai desviar a igreja? Vou não, irmão, estou sendo sincero. Se você falar para mim que você tem vontade de orar todo dia, eu vou ter a ousadia de falar para você assim: larga de ser mentiroso. Porque não tem, irmão. Você acha que eu tenho vontade de ler Bíblia todo dia? Você acha que eu tenho vontade? Eu falo: nossa, estou doido para ler a Bíblia hoje. Você acha que isso acontece comigo? Não acontece não, irmão. Você entende? Não acontece. Mas por causa da minha constância em Deus, o que eu faço? Eu não estou com vontade, Senhor, mas eu vou ler a Bíblia. O Senhor poderia usar de misericórdia e falar comigo hoje. Você entende isso? Constância, 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 constância. Querido, se posicione hoje em nome do Senhor Jesus. Se você realmente quer se posicionar, esse posicionamento vai exigir de você essa constância. Não pare, não pare, não pare, não pare. Amém? Vá arrastando, mas vá. Não pare, não pare, não pare. Em nome do Senhor Jesus. Jesus fala para os discípulos assim: olha, a constância de vocês é sair daqui e atravessar o mar para o lado de cá, tá bom? Jesus não falou essas palavras, mas eu estou usando isso, tá bom? A constância é essa: sai daqui e atravessa o mar para o outro lado. Tudo bem, Senhor? Pode ir indo aí que eu vou só ali fazer uma oração a Deus, depois eu encontro com vocês. Não foi assim que Jesus falou? Foi. Aí no meio do caminho, a Bíblia diz que levantou-se um forte vento e uma baita de uma tempestade. E para piorar a tempestade, Jesus andando em cima da água. Meu Deus do céu, acho que se eu tivesse lá, eu saía correndo também em cima da água. Socorro, Senhor, alguma coisa está andando em cima da água ali, misericórdia, né? Cadê o peixe que engoliu o Jonas? Engole eu aqui também, para me salvar dessa. Então, irmãos, Jesus deu a ordem: olha, você vai sair daqui e vai passar para cá. No meio do caminho os caras estavam desesperados. Jesus foi lá, acalmou a tempestade e fez eles chegar onde eles precisavam. Se você tem constância na oração, se você tem constância, mesmo não querendo, em ler a Bíblia Sagrada, se você tem constância em amar o seu marido, em amar a sua esposa, em amar a sua família, mesmo você às vezes não querendo, tá bom? Se você tem constância, Deus vai fazer algo acontecer. Em nome de Jesus. Mas às vezes a gente desiste, né, irmãos?
Às vezes a gente para no meio do caminho. Muitos de vocês aqui são novos na igreja, talvez vocês nem conhecem o projeto que nós temos aqui na igreja. Acho que não tem aí não, né? Aí não tem não, no computador, o projeto da construção da igreja. Irmãos, quantas pessoas estavam aqui conosco quando a gente foi iniciar essa construção? O que não está pronta, tá bom? Isso aqui não está pronto ainda. Tem muita coisa para fazer e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Estou contando com você, para a glória de Deus. Quando nós viemos aqui, irmãos, foi eu e mais alguns irmãos. Eu lembro do irmão Ronaldo, lembro da Pati, lembro da Andréia, lembro de alguns, a Márcia também. Eu não lembro de todo mundo que veio. Aqui era só mato e a máquina tinha passado. A gente veio aqui e nós fizemos uma oração. E nós pedimos permissão para o nosso Deus, que se fosse da vontade dEle, a gente ia construir esse prédio. E para a honra e glória do Senhor, esse prédio foi construído em 7 meses. Não foi acabado, mas foi construído. Porque acabar, nós não acabou até hoje. Qualquer dia nós vamos passar o projeto aí para os irmãos conhecer, para quem ainda não conhece. Então, irmãos, o nome disso é constância. Você já pensou se eu desanimasse? Você já pensou se os meus irmãos desanimassem? Irmão, nós começamos a bater essa laje aí da galeria, só para você entender, essa laje aí da galeria, ela tem 96 metros quadrados. Nós começamos a bater essa laje aí da galeria por volta de umas 8 horas mais ou menos. Nós chegamos mais cedo, mas teve que ajeitar algumas coisas que ficou para trás ainda, e a gente começou mais ou menos umas 8 e pouquinho. Nós terminamos de encher essa laje aí, irmãos, já era mais de 3 horas da tarde. Eu não estava aguentando nem andar mais. Pensa na Andréia levantando lata de massa. Pensa no Neilson, cadê o Ney? O Ney está aí? Cadê o Ney? Pensa no Ney levantando lata de massa. O Rafael, não lembro se não estava, levantando lata de massa e andando em cima desse trem. O Gílio eu lembro que estava. Então pensa, irmãos, pensa se a gente olhasse e falasse assim: a gente não vai dar conta, nós não vamos conseguir, nós não temos dinheiro, nós não temos recurso, nós não temos condição, nós não temos saúde para isso, nós não tem nada. Já pensou, irmãos? A gente não tinha saído do lugar. Talvez estaríamos pagando aluguel até o dia de hoje, mas pela bondade do nosso Deus e pela constância de alguns irmãos que não desistiram até hoje, eu acredito que eles não vão desistir, porque são homens e mulheres guerreiros do Senhor. Eu tenho certeza, nós vamos finalizar aquilo que Deus permitiu a gente começar, irmãos. Eu só preciso contar com você, em nome do Senhor Jesus, querido, só isso. Pastor, mas a obra é grande demais. Irmão, grande demais para mim, grande demais para você. Para o nosso Deus não é. Você entende? Para o nosso Deus não tem nada impossível, irmãos. E para encerrar, irmãos, dentro de se posicionar em Deus, né? Ou desse desafio do posicionamento, Ele vai exigir de você a maturidade. Sabe, muitos de nós não sabem crescer, irmãos. Às vezes a gente cresce um pouquinho e a gente fica orgulhoso. Isso é falta de maturidade. Às vezes você está ganhando um X de salário, aí o seu patrão vai lá e te aumenta seu salário, e você fica tão feliz que você não tem maturidade para lidar com isso. Fala assim: opa, era tudo que eu esperava para eu poder fazer o próximo financiamento de não sei quantos anos. Nada contra, viu, irmão? Também faço e já fiz muito, sem problema nenhum. Mas falta de maturidade às vezes faz a gente tomar decisões erradas, precipitadas, que ao invés de fazer a gente avançar, faz a gente retroceder. Então, posicionamento requer maturidade. Moisés ensina isso aqui para nós.
em Êxodo 10, irmãos, de uma forma muito clara, quando ele diz para o faraó: vai tudo, não vai ficar nada, meu filho. Está achando que vai ficar alguma coisa aqui no Egito que pertence ao nosso Deus? Não vai ficar nada, vai sair tudo do Egito, vai todo mundo. Maturidade. Sabe o que eu achei de interessante nisso aqui, irmãos, quando eu meditava nessa palavra? É que o posicionamento, o posicionamento de Moisés, melhor dizendo, ele refletiu na vida de um garoto, talvez era garoto, eu não sei na época, né? Ele refletiu na vida de Josué. O posicionamento de Moisés reflete na vida de Josué. Depois que Moisés foi embora e Josué assumiu a postura no lugar de Moisés, então Josué diz assim, lá no capítulo 24 de Josué, versículo 15, se eu não me engano, o povo estava desengonçado, né? Cada um querendo servir um Deus, cada um do seu jeito. Aí Josué se posiciona e falou assim: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a vida de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente não vai, vocês fazem o que vocês quiserem. Estou resumindo, só para você entender. Por quê? Porque lá atrás Moisés se posicionou, agora lá na frente Josué se posiciona e diz: vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu e minha casa não. Eu e minha casa, a gente já viu o tanto que Deus já fez. Eu e minha casa viu o que Deus usou Moisés fazendo. Eu e minha casa viu o mar vermelho se abrindo. Eu e minha casa viu quando Moisés, com o braço forte do Senhor, tirou a gente lá do Egito. Eu e minha casa viu todas essas maravilhas. Então agora eu e minha casa não vai se prostrar diante de outros deuses. Nós vamos servir o Senhor. Então é isso, irmão, posicionamento. O posicionamento, irmãos, ele traz a maturidade e ele reflete na vida de outras pessoas. Você entende? Alguns irmãos aqui da igreja, eles olham para mim e falam assim: pastor, você é um homem de muita sorte, porque o Felipe é um pregador e tanto. E eu concordo com vocês, meus irmãos, mas isso não é porque eu sou um homem de muita sorte, não. Isso é porque Deus me deu a graça de ser um homem maduro, que entendeu o propósito do Senhor e que teve um mínimo, vou dizer assim, não é muito não, mas um mínimo de esforço, de fazer. Olha, não é nem obrigá-los não, mas é de fazer a minha parte como pai, de não ter preguiça. Nunca tive preguiça de trazer os meus filhos na igreja, nunca tive. Era longe, às vezes de bicicleta, né, dona Patrícia? Você lembra? Nós carregávamos os meninos na bicicleta, na cadeirinha. Quem já teve cadeirinha da bicicleta aí? Assim, você também já? Também já. Carregava. Aí o Felipe nasceu, aí era um na garupa e o outro no guidão da bicicleta, e eu pedalando e a Patrícia montado no cano. É verdade, não sei como é que a bicicleta aguentava, mas era um milagre, irmãos. Deus é misericordioso, mas não era verdade? A gente ia, irmãos, sem preguiça. Precisava levar, leva na igreja. Precisava buscar, busca na igreja. Não tivemos preguiça para isso, irmãos. Sabe, a minha vontade é de parar de falar, mas o Espírito Santo está me incomodando, eu preciso falar então. Então vamos lá. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos que os nossos filhos fluam, mas a gente não faz o mínimo. Você entende? Eu fazia questão de fazer os meus filhos entender que eu estava trancado no quarto para orar, para falar com Deus. Eu falava com eles, falava com a patroa, falava: olha, agora eu vou entrar para o quarto, tá bom? Eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou buscar a Deus, e vocês
vê se não faz bagunça aí, tá bom? Deixa eu em paz buscando a Deus. Fazia questão de fazer isso, irmãos, porque eles precisavam ver. Você entende? Eles precisavam ver isso. Então, meu irmão, se posiciona hoje, querido. Ah, pastor, mas eu não tenho que mostrar nada para meus filhos e não sei o que. Você não tem que mostrar nada mesmo não, meu irmão. Você só tem que ser exemplo, só isso. Você não precisa mostrar nada. Seja exemplo. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Seja exemplo. Ah, pastor, mas eu estou aflito, estou desesperado, preciso de dinheiro, preciso de não sei o que, preciso de não sei o que. Eu sei, irmão, todo mundo precisa, mas acima do dinheiro, acima de solução de problema, acima de qualquer outra coisa que você necessita, é de ser um homem e uma mulher maduro em Deus, que sabe dos planos de Deus, que sabe o que Deus já fez pela nossa vida, como igreja aqui na cidade de Passos, sabe o quanto que Deus tem sido bom com a gente, tem sustentado essas portas abertas. Você sabe disso. Você que está chegando agora, você acabou de ficar sabendo, tá bom? Seja maduro o suficiente para se posicionar em Deus e diga para Deus: se depender de mim, Senhor, essa obra vai. Se depender de mim, nós vamos terminar esse negócio. Se depender de mim, as nossas crianças não vai ficar ali em cima o resto da vida delas, não. Nós vamos construir o do lado aqui, que é a igreja das crianças. Vamos, em nome de Jesus. Se depender de mim, Senhor, eu vou ser fiel. Nós vamos terminar esse negócio. Se vamos. Chega, né? Tá bom? Aleluia, irmão. Você pode dar um glória. Fica de pé, querido. Fica de pé. Glória. Se depender de mim, irmão, nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos pisar na cabeça de Satanás, e nós vamos falar assim: aqui quem governa é o Senhor Jesus, aqui quem governa é o nosso Deus, aqui quem manda é Ele, a obra é dele, não é do pastor, não é minha, a obra é do Deus que nós servimos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória, em nome de Jesus, querido. Se posiciona hoje. Toma a sua decisão, seja maduro o suficiente para entender o agir de Deus. Deus está agindo, Deus está tratando na sua vida, no seu caráter, no seu coração, na sua personalidade. Deus está tratando em você, amado. Seja maduro o suficiente. Não fica com dorzinha de cotovelo não, pelo amor de Deus. Tem gente que fica: pastor, não me dá oportunidade, que não sei o que. Irmão, o mundo está aí de porta aberta para você pregar o evangelho. Eu já falei aqui, vou falar de novo, né? Eu estou pregando mais na garupa, para as pessoas que sobem na garupa da minha moto, do que aqui na igreja. Aqui na igreja eu estou pregando, bem dizer, uma vez no mês. Mas na garupa da moto, irmão, subiu, está ouvindo. Tá. Eu arrumo um jeito. Na verdade, o Senhor me dá uma estratégia, né? Eu já contei isso para vocês. Às vezes eu passo num buraco de propósito, só para o negócio pular. Você viu? Meu Deus do céu, hein? Tamanho de buraco, misericórdia. Nem é grande assim, é só um buraquinho, né? Eu falo: meu Deus do céu, só para puxar assunto, irmãos. E daquele assunto ali acabou. Jesus entra na conversa, e Jesus entra na vida das pessoas, e Jesus transforma a vida das pessoas. Eu acredito nessas doideiras. Você entende? Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Se posiciona, irmão. Se posiciona, ainda que isso custe para você. Vai custar? Vai ter que ter renúncia? Vai ter que ter constância? Vai. Mas o Senhor é contigo, querido. A gente tem que acreditar na nossa Bíblia, irmãos. Quando a Bíblia diz que agindo Deus ninguém impedirá, e
é ponto final, irmãos. Deus agindo, ninguém vai impedir mesmo, não, irmão. Se for preciso, o Senhor vai levantar do meio das pedras, mas Ele vai trazer recurso, Ele vai trazer pessoas, Ele vai trazer o sustento para essa casa, Ele vai fazer acontecer, eu tenho certeza que vai. Mas Ele quer usar você, irmão. Em nome de Jesus, se posiciona hoje. Não fica preocupado com cargo, não. Eu não tenho cargo, eu não tenho nada. Irmão, ninguém precisa de cargo, ninguém precisa de nada. Um dos sermões mais belos da Bíblia Sagrada que Jesus pregou foi o Sermão da Montanha. Mateus 5, eu acho, não é isso? Mateus 5. Foi lá um dos mais belos sermões que Jesus pregou. Foi no meio do mato, em cima do monte, algumas pessoas ouvindo ele, e ele dizendo assim: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mas não é os pobres miseráveis, falta de dinheiro, falta de recurso, não, irmãos. Eram os pobres de espírito. Eram aqueles que entendiam assim: eu necessito de Deus, eu careço da presença de Deus, eu preciso de Deus em todo o tempo. Até para eu renunciar às coisas, eu preciso do meu Deus. Eu preciso de força do meu Deus. Eu preciso da presença do meu Deus. Eu preciso do poder do meu Deus. Eu preciso de sabedoria do meu Deus para criar minha família, meus filhos. Eu preciso que o meu Deus esteja comigo em todo o tempo. Eu preciso. Oh, como eu preciso. Em nome de Jesus, Senhor. Que você, amado, aprenda hoje. Por mais que a independência, ela tenha os seus desafios. Você pode ser independente de várias coisas na sua vida. De várias. Mas nunca seja independente do seu Deus. Nunca diga: o meu braço forte me deu, a minha condição me deu. Nunca diga isso, irmão. Por mais que você seja capacitado, inteligente, por mais que você tenha uma profissão boa, é o seu Deus. É o seu Deus. Oh, aleluia. É o seu Deus. Xarabacantaralalabassuriandara, rebalarabassurielalalabassuriandana, rebalalabassuriandorobalabas. Adore o seu Deus, querido. Ainda que tudo na sua vida pareça ao contrário, mantenha a constância, mantenha a busca, mantenha, querido, mantenha, em nome de Jesus. A hora que não tiver mais jeito, você fala assim: Deus, agora é o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai dizer lá do outro lado: eis-me aqui, meu filho. Era isso que eu estava esperando. Você caminhou com as suas forças, com as suas próprias pernas, você foi até onde você conseguiu ir. Não tem jeito mais, o seu Deus está contigo. O seu Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Ora vem, Espírito Santo. Ora vem, Espírito Santo.